Quando nós vamos viajar, quem gosta de treinar, quem está preocupado com o corpo, sempre fica pensativo. E agora? O que eu vou fazer nesses 2, 3, 4, 5, uma semana, 2 semanas, 1 mês? Leandrão! Beleza. Muito bem, falou de viagem, o Floquinhos já apareceu. Você vê que é um legítimo canino interesseiro. Já começa o vídeo então clicando no gostei, se inscrevendo aqui no canal. Não gostou do que eu falei? Então quando você vai viajar, você tem diversas preocupações. Vamos falar tudo isso no vídeo de hoje. A primeira pergunta que eu recebo é: devo treinar? Vamos analisar alguns cenários, tá? Então num cenário que eu vou viajar, 2, 3 dias, até 4 dias, você pode ficar tranquilo, você não precisa se exercitar, sem problema nenhum. Mas por que, Leandrão? Me explica um pouco melhor como é que eu faço para não perder essa semana sem treinar. Não, você vai treinar, só que você vai treinar nos dias que você tem livre. Então, olha só que legal, vou viajar quinta, sexta, sábado e domingo. Tudo bem. Segunda, terça e quarta, dá para treinar normal. Se você fizer um treino um pouquinho mais extenso, 1 hora e 15, beleza. Já fez um ABC, estimulou o corpo inteiro, deixa 4 dias de descanso completinho, na segunda-feira volta normal, semana normal de treino. Tem pessoas que treinam 3 vezes por semana o ano inteiro, né? Então você treina 3 vezes ali e tranquilo. E se eu for viajar 3 dias, pois vai treinar 4 e assim sucessivamente. Então, muito tranquilo. Leandrão, e se eu for viajar 5 dias, posso fazer um treino 2 vezes? Pode também. E uma vez só na semana, posso treinar o corpo inteiro uma vez? Pode, mas vai ficar um treino bastante longo. Nesse caso, você pode usar uma outra estratégia. Eu vou treinar o corpo inteiro num dia só, mas eu vou dividir em 2 sessões de treinamento. Uma de manhã e uma de tarde, ou uma de noite, uma de tarde e uma de noite, enfim. Ou vou fazer 2 de noite, mais uma 6 da tarde, a outra 9 da noite, então vou dar um descansinho ali. Tranquilo. Lógico que quanto mais volume, menos intensidade, quando a gente analisa um treino. Mas não tem problema, porque você não está viajando todas as semanas. Você está viajando uma semana. Então, ali ficar um pouquinho mais light, não tem problema nenhum. Inclusive, é até bem-vindo, dependendo do caso, alguma carga regenerativa. Eu já falei sobre isso no vídeo de periodização. Sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin, mais tema, Leandro Twin, periodização. Então, nesse caso, tranquilidade total. Vamos falar da dieta? Calma, já. Vamos matar primeiro o treino. Leandro, e se eu for viajar uma semana completa, o que eu posso fazer? Existem algumas artimanhas. Olha só que legal, que gira de sessão da tarde. Você pode fazer uma carga de choque, tá? Que eu já expliquei aqui também no canal, numa semana anterior. Eu vou viajar na segunda semana. Na primeira semana, eu vou aplicar uma carga de choque. Então, eu vou treinar, sei lá, com 50% a mais de volume do que o normal. Ô, Leandro, mas vai ficar muito volumoso, não é muita coisa, não é exagerado? Mas por quê? Porque você vai ter uma semana a mais para recuperação. Posso fazer o contrário? Posso ir viajar e quando voltar dobrar o treino? Não é legal. Por quê? Porque nesse caso, você vai dobrar o treino, você vai chegar muito descansado, vai treinar com muita intensidade e você não vai dar um tempo legal de descanso, porque na outra semana já voltou ao normal. Então o certo é fazer uma semana antes. Você pode também programar uma semana de deload. Então a gente sabe que de vez em quando é legal você ou abaixar a intensidade ou até mesmo zerar a intensidade do seu treino, ou seja, não treinar. Então você pode fazer, eu vou treinar 4 meses como se não houvesse o amanhã e uma semaninha eu vou descansar completo. Isso é totalmente válido. Novamente, como eu sempre escrevo aqui na descrição dos vídeos, o maior anabolizante é o conhecimento, porque quando você tem conhecimento, tudo fica mais simples. E nada vai dar mais resultados do que você ser constante no seu treinamento. Nada é mais anabólico do que a constância no treino. Nem esteroide, nada. Quando você é constante, você hipertrofia como nunca. Leandro Twin, se eu for viajar 10, 11 dias, cai naquilo que eu falei no começo do vídeo. Olha só. Vou viajar do domingo e vou voltar só na outra quinta-feira. Quinta, sexta e sábado, você treina. Então, você não perdeu 2 semanas de treino. Você perdeu uma semana, perdeu entre aspas, pode programar um descanso. Na outra semana, começou com descanso e terminou com exercícios de alta intensidade. Então, você não vai perder. Mas tudo bem. Vamos assumir que eu vou ficar 2 semanas.
O que eu devo fazer? O ideal seria que você então procurasse uma academia para você poder se exercitar e manter a sua constância de treinos. Vamos assumir que você não possa, realmente não consiga, eu vou viajar, vou escalar uma montanha, não sei mais o que eu vou fazer. Você pode fazer os exercícios caseiros, apesar que caseiro em cima da montanha parece um pouco paradoxal, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Exercícios que não dependam de infraestrutura. Onde eu posso achar esses exercícios? Aqui mesmo no canal. Treino de peito em casa, treino de dorsal em casa e assim sucessivamente. Então você pode se exercitar com esses exercícios de peso do próprio corpo. Uma outra coisa que a gente pode citar aqui também é o seguinte, que eu sempre sugiro para os meus alunos. Veja só, vou pegar uma semana de descanso da musculação. Continua fazendo cardio. Faz uma horinha de cardio. Você vai estar viajando, vai estar numa praia legal? Vai lá. Faz uma horinha de caminhada em jejum ou uma corridinha se você gostar. Vou ir para outra cidade. Beleza. Que tal caminhar pelo centro dessa cidade? Né? Você vai ver coisa, vai ver gente, bicho, planta. Vai ser muito lúdico esse aeróbico. E aí você continua gastando uma caloria para evitar de você ganhar um peso excessivo. Agora, se você vai ficar um mês fora, realmente seria legal você achar uma academia de musculação para treinar nem que for 2 vezes por semana. Pode diminuir o ritmo, mas o ideal seria não parar 100%. Ou fazer os exercícios caseiros com regularidade. Quando a gente vai viajar, eu sei, a nossa rotina muda. Mas quando você fica um mês fora, você consegue pensar justamente numa rotina de viagem. Então você tem bastante tempo, então eu vou todo dia acordar, sei lá, meia hora mais cedo, vou fazer as minhas atividades e depois eu vou curtir a minha viagem. Ou antes de dormir, não importa a hora que eu chegar no meu hotel, na casa alugada, eu vou fazer o meu treino caseiro. Ah, mas eu vou estar cansado. Não tem problema. Faz o seu limite, faz o que der daquele dia. O melhor de cada dia. Constância é o mais hipertrófico que tem. Respeite os seus limites, respeite a sua vida, mas não deixe de se exercitar. Agora sobre a comida. E olha só quem chegou. Vem cá, Floquinho. Vem cá. Falou de comida, o cachorro branquinho como a farinha de um bolo já chegou. Floquinhos, posso pedir like e se inscrever no canal? Ó, ele falou que sim. Pessoal, seguinte, quando a gente vai falar da comida, nós temos que lembrar que a vida tem que haver um equilíbrio. E o equilíbrio da vida gera felicidade. Então, se você, numa viagem, for fazer 100% da dieta e isso não mudar nada para você, eu não viajo para comer. Eu viajo para curtir a cidade, para curtir a praia. Eu não ligo para isso. Tudo bem, então continua. Mas essa é a sua vibe. Se a sua vibe não for essa, se a sua vibe for se divertir comendo, então você deve fazer isso. É importante a sanidade mental de um atleta, seja ele um atleta de palco ou um atleta que treina para si mesmo, para se olhar no espelho quando estiver trocando de roupa e ser feliz. Então, coma, mas algumas sugestões são legais. Viu como ele gosta disso? Quando eu falo coma, ele fica louco. Algumas sugestões são bem-vindas. Então, por exemplo, seria muito legal que você sempre batesse a proteína todos os dias. Então, vou fazer uma conta básica. 2 gramas quilo de proteína. Beleza? Beleza. 100 quilos, 200 gramas de proteína. Quantas vezes eu pretendo comer no dia? Pretendo comer umas 4 vezes no dia, vamos colocar. Então eu vou comer 50 gramas de proteína em cada um. Ou mais. Vai mais, Leandro? Mais precisa? Mais proteína? É para não catabolizar? Não é isso. O que eu quero colocar aqui é uma forma minimalista de você fazer a dieta e manter os seus resultados. Então, se você comer 2 gramas quilo ou 3 gramas quilo de proteína, vai dar no mesmo. Só que, você fala, bati 2, não vou comer esse pedaço de carne fantástica que eu queria experimentar. Então você começa a abrir mão da diversão da sua viagem. Então, nesse caso, passe. Porque passar por poucos dias, até mesmo poucas semanas, não vai comprometer a sua saúde. E o seu resultado vai ser o mesmo. Então eu comi mais proteína do que eu precisava. Mas tranquilo, eu não perdi nada, a minha saúde não foi muito afetada. Então se preocupe em ter um mínimo de proteína. E o máximo deixa à vontade. Carboidrato e gordura. Não se preocupe com eles. Se preocupe com o total deles. Então, eu normalmente estava consumindo, 3.000 calorias por dia. 800 dessas calorias são de proteína. Beleza. Então me sobra 2.200. 2.200 eu vou consumir livre de carboidrato e de gordura, sem problema nenhum.
Então eu vou lá, vou comer, vou calcular mais ou menos, vou jogar num aplicativo, porções. Beleza, já está ótimo, considerando que são poucos dias. Você não vai perder a sua saúde, pelo contrário, você vai ganhar a sua saúde fazendo esse tipo de estratégia. E eu vou comer qualquer carboidrato, alto índice glicêmico? Sim, fique à vontade, fique livre, novamente. O marcador de Romair, sensibilidade à insulina, não vai piorar por causa de uma semana de alto índice glicêmico. Sossegado. Então, coma tranquilo. Leandro, agora eu quero ter um cuidado menor. Posso comer à vontade? Bato a proteína e como o resto tudo à vontade? Pode. Você talvez engorde um pouquinho, mas não é nada que 1 ou 2 semanas de volta você não vai conseguir recuperar. Então, se você quiser ficar bem à vontade, beleza também. Leandro Twin, quero me manter mais rígido. Pois faça dessa forma. Leandro Twin, quero me manter mais rígido ainda. Então, bata carboidrato, proteína e gordura certinho da fonte que você tiver acessibilidade durante a sua viagem. Então, eu sou um cara que tem pouco apetite. Né? Você está falando para ex-gordo, você está falando como o ex-obeso que você foi. Né? Não, veja só. Temos algumas opções também. Você pode levar na sua viagem um pouquinho de whey, um pouquinho de pasta de amendoim e um pouquinho, por exemplo, de farinha de aveia. Então eu tenho uma fonte de carboidrato, uma fonte de gordura e uma fonte de proteína. Cheguei no final do dia, não bati o que eu precisava bater, vou automaticamente ver o que falta. Ah, faltou 30 gramas de proteína. Ah, então vou mandar mais ou menos ali 35, 40 gramas de whey. Ah, faltou mais ou menos 200 calorias de carbo. Então vou mandar ali mais ou menos 50 gramas de aveia. Ah, faltou... Então você faz o mix ali e manda antes de dormir e aí você já bateu os seus macros do dia. Você também pode, se for o caso de você ter um metabolismo muito acelerado, lá você vai andar demais, você pode ter uma viagem dessa ativa, você pode então levar um hipercalórico e toda vez quando eu acordar depois do café da manhã e antes de dormir depois da janta, eu vou mandar 100, 150 gramas de hipercalórico. Pronto. Aí durante o dia eu como à vontade, mas eu garanto ali pelo menos 1.000, 1.500 calorias que vai me segurar bastante. Então, existem diversos tipos de coisas que vocês podem fazer para vocês viajarem e ser feliz, tá? E continuar mantendo pelo menos o seu shape ou com uma regressão muito pequena que quando você voltar, rapidamente você vai voltar a tudo, vai voltar à sua forma antes de viajar. Eu vou dizer de mim pessoalmente, se vocês me permitem, quando eu vou viajar, eu sigo a sistemática de bater a proteína e comer livre. Gosto de treinar, então as minhas viagens eu programo treinamentos de musculação em academia. Mas isso é porque eu gosto. Então eu acordo, eu me sinto bem quando eu treino. E eu acho excelente treinar em viagem, porque como você está comendo acima do normal, você treina muito bem. Então, lugar que eu vou, eu vejo onde tem uma academia, programo isso no meu dia, faz parte do meu cronograma de viagem, bato as proteínas e o resto à vontade. Normalmente o que acontece? Eu volto 1 quilo maiorzinho, coisa que em 2, 3 dias já está tranquilo. Eu faço dessa maneira e eu viajo bastante, porque viajo a trabalho, viajo para curtir. Então quando eu viajo a trabalho, de repente eu estou viajando também para curtir. Então eu também faço isso. Uma questão também que não podemos deixar de passar batido aqui no vídeo, que é a questão da bebida alcoólica. Então tem pessoas que gostam bastante de beber, né? E tudo bem. Só que você tem que entender de que quando você faz uso da bebida alcoólica, isso pode prejudicar a sua performance no outro dia, no mesmo dia para treinar. E isso, então, estrategicamente teria que ser pensado. Então, por exemplo, bebidas alcoólicas. Você ingere, Leandro, quando você viaja? Eu ingiro. Só que como eu faço? Eu vou treinar pela manhã, então pela noite eu vou beber, ao invés de beber um engradado, né, eu odeio cerveja, mas só para ficar a título de exemplo. Um engradado eu beberia uma cerveja, 2. Se eu sei que eu vou exagerar naquela noite, eu vou beber 10 engradados. Então no outro dia eu não irei treinar, perfeito? Mas os macros de proteína eu bato normalmente e as calorias do álcool eu considero nas calorias diárias, obviamente. Eu me interessei muito sobre esse assunto da bebida. Você pode me dizer mais? Claro, eu fiz um vídeo só sobre álcool, que é esse vídeo aqui. Então, pegando esse gancho, para eu não repetir coisas que já foram faladas, eu indico fortemente você ver esse vídeo do álcool para sua viagem ser bastante feliz em todos os termos. Fica com esse vídeo.